Pessoal, então vamos agora, Daniel, a musiquinha do Evangelho. Na Palavra de Deus, encontramos a fé para a nossa salvação. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora continuar com o nosso programa, seguindo adiante, né, na nossa evangelização. Mateus 7, 24 ao 27, página 80, número 106, página 80, número 106. A casa construída sobre a rocha. Muito bem, vamos então estudar o Evangelho de hoje. Pessoal, então vamos acompanhar aí pela liturgia diária, que é o livrinho que nós usamos, né, como base do Evangelho, do estudo bíblico, do nosso círculo bíblico. E se você não tem o livrinho, a liturgia diária, você pode também acompanhar pela sua Bíblia. Só falando para você que cada versão é diferente, né? Então eles narram a mesma coisa, mas a versão é diferente. Então vamos aqui. Mateus capítulo 7, versículo do 24 ao 27. Isso aqui é assim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. E a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos lá? Vamos voltar. Muito bem, irmãos e irmãs, então vamos iniciar o estudo do Evangelho de hoje, da Palavra de Deus para hoje, dia 2 de dezembro, né? Já último mês do ano, terminando o ano novo. Então, o título deste trecho chama-se A Casa Construída sobre a Rocha. Ele é um texto narrado por dois dos quatro evangelistas. Quem narra é São Mateus e também São Lucas. Não encontramos nada sobre esse assunto em São Marcos nem em São João, mas em São Mateus e em São Lucas. Em São Mateus está no capítulo 7, versículo 24 e 27. E em Lucas é o capítulo 6, versículos 47 ao 49. Chama-se A Casa Construída sobre a Rocha. O que quer dizer isso? Bem, Nosso Senhor começa a explicar nesse texto de hoje, né, sobre a necessidade de sabermos nos comportar, né, de termos a famosa virtude da prudência, que eu já falei para vocês, é uma das 4 virtudes cardeais, né? Justiça, prudência, fortaleza e temperança. Falamos várias vezes aqui sobre as 4 virtudes cardeais. Justiça, prudência, fortaleza e temperança. Então, ele nos diz, Jesus começa dizendo assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai.
Quer dizer assim, a gente sabe muito bem que tem muitas pessoas, né, que vivem de aparências. Elas praticam 1001 coisas más, 1001 coisas ruins, e vivem rezando, vivem na igreja, vivem comungando, com o texto na mão. Outros que não são católicos vão nas suas igrejas evangélicas e fazem muita coisa errada e depois estão lá, ai meu Deus do céu, meu Senhor, eu vos louvo, eu vos amo, Jesus, glória, vamos glorificar. Isso tanto faz numa igreja como na outra, tá bom? Não é a religião que determina isso, mas a própria pessoa, o temperamento da própria pessoa, né? A hipocrisia nós encontramos em todas as partes. Então, como Nosso Senhor, ele tinha um problema muito sério com hipocrisia, ele detesta a hipocrisia. Então, ele estava constantemente, não é, combatendo este mal nas pessoas. Ele via que os fariseus eram muito dedicados, muito devotos, mas que infelizmente não praticavam, não viviam aquilo que eles ensinavam. Era um mero show de fachada. Iam no templo, rezavam, davam o dízimo, né, cumpriam todas aquelas regras e rituais, mas na realidade era uma vivência completamente oposta àquilo que eles mesmos ensinavam. Então ele quis dizer que esse farisaísmo não se acabou. Ele existe até hoje, ele está até hoje no nosso meio, né? O farisaísmo. Então, o nosso Senhor, ele quer nos ensinar que nós devemos ser muito coerentes, né, com aquilo que nós vivemos e praticamos, né? Quer que nós sejamos coerentes com aquilo que nós praticamos. Porque não adianta, meus irmãos, a gente querer ser uma coisa que a gente não é, não é verdade? Se vamos viver a palavra de Deus, vamos viver tal qual Jesus nos ensina. Pois muito bem. Então, aqui ele diz assim, não é, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Irmãos, é muito interessante entendermos, né, esses princípios de Jesus. Porque uma coisa que Nosso Senhor exige e pede muito de nós é a franqueza, né? É sermos coerentes com aquilo que a sua palavra nos ensina. Então ele diz aqui assim, ó: olha, portanto, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática. Quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Ele quis dizer que você construiu uma casa com um bom alicerce. Não é toda casa, toda construção que vamos fazer, tudo vai depender do alicerce, né? Se for um bom alicerce, a casa vai estar segura. Mas se não há um bom alicerce, claro que essa casa vai cair. Então ele usa muito essa comparação para que as pessoas possam entender, não é, aquilo que ele quer transmitir. Ele usava linguagens muito simples, coisas muito simbólicas que Jesus, para que as pessoas entendessem. Então, meus irmãos, o que ele quis dizer assim, ó, que aquele que ouve a sua palavra e a põe em prática e vivencia os seus ensinamentos é como um homem que construiu uma casa muito bem construída, né? Mas que caprichou primeiro no alicerce. No alicerce, né? É como uma árvore, né? Uma árvore que tem raízes profundas e a árvore que tem raízes superficiais. Por isso, muitas vezes, quando há uma tempestade, né, a gente vê aquelas árvores enormes caídas e as raízes para cima. Porque as raízes não tinham profundidade, né? E quando, por exemplo, é uma raiz que tem profundidade, às vezes a árvore cai com a ventania, mas a árvore não morre. Porque as raízes ainda estão lá dentro da terra, né, sugando, não é? Como é que eu falo? A alimentação. A irrigação. Então ele quer dizer isso, que como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele diz, olha, vieram os ventos, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque era muito bem construída, né? Construída sobre a rocha. Esse construir sobre a rocha significa isso, o bom, não é? O alicerce muito bem feito. Então,
ele quer dizer que na nossa vida nós devemos ser assim, prudentes, fortes na fé, fortes, firmes. Por isso que a igreja ensina, né, por exemplo, um dos 7 dons do Espírito Santo é a fortaleza, né? Rezamos muito ao Espírito Santo para nos derramar os seus 7 dons. Por isso é muito importante que nós estejamos ou sejamos crismados. Tá vendo? Porque na crisma nós recebemos tanto o Espírito Santo quanto os 7 dons do Espírito Santo. Por exemplo, hoje estamos falando sobre as virtudes cardeais. A prudência é uma delas, né? Também a fortaleza é uma delas, né? A fortaleza é uma delas. Então aqui nessa leitura nos ensina 2 das 4 virtudes teologais: a prudência e a fortaleza. Olha o que ele diz aqui, ó. Não é? Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Assim, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Então, na nossa vida temos que ser assim, irmãos, não é? Sempre muito firmes, muito fortes, para que nós possamos, na hora da tribulação, das dificuldades, nós possamos superá-las, né? Superá-las, não sermos fracos, não cairmos e não desistirmos diante da primeira dificuldade. Como muitas vezes, né, a nossa tentação é grande da gente sucumbir diante dos problemas. E nós não devemos jamais sucumbir diante desses problemas. Aí nosso Senhor continua esses ensinamentos, meus irmãos. Nosso Senhor continua esses ensinamentos, né? Dizendo assim, ó, vamos ver o que ele continua aqui na frente. Ele diz assim: Nosso Senhor diz: da mesma forma, por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. E a sua ruína foi completa. Não é? Então, ele fala que o homem sem juízo, mas na realidade a palavra que nós vamos usar aqui é como um homem imprudente. O imprudente, né? O imprudente, ao construir a sua casa, ao fazer a sua obra, não calculou nada, construiu em qualquer terreno aí, terreno arenoso, edificou a casa, daqui a pouco a casa começou a rachar, quebrar e caiu. Porque ele era imprudente, porque ele não calculou, não pensou nas consequências, né? E nosso Senhor diz aqui, ó, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram, deram contra a casa e a casa caiu. E a sua ruína foi completa. Né? Então é assim, quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando nós não seguimos os seus preceitos, a sua lei e os seus ensinamentos, o que vai acontecer conosco? A ruína, né? E nosso Senhor é muito claro, diz a ruína completa, né? Porque é o homem imprudente, que não seguiu a palavra, que não ouviu a palavra, ou que se ouviu, não colocou em prática. Quando eu falo não ouviu, não é no sentido que você não escutou, no sentido que você não fez nem conta. Não entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. E se nós agirmos assim de uma forma imprudente, claro que teremos que arcar com as consequências, né? Eu sempre falo para vocês, várias vezes, né? Que toda ação tem uma consequência, né? Toda ação tem uma reação, a gente fala. A ação tem uma reação. Então, meus irmãos, que nós sejamos sempre muito prudentes, né? Muito cabeça fria, fazer as coisas sempre pensando direitinho, não é? Para não cometer besteira, não fazer coisa errada, que depois iremos nos arrepender. Mas fazermos sempre, né, tudo de acordo com a palavra de Deus. Amém? Muito bem, aqui ó, pegando o catecismo, o YouCat, olha o YouCat aqui ó. Olha o YouCat aqui na minha mão, tá? Você está com o seu YouCat aí?
Alô, marido Totonho, tá com seu Yucat, marido Totonho? Vamos aqui. Pega no número 300. Número 300. Cadê? Não. Espera ainda. 300. Que vai falar isso. Número 300. A pergunta número 300 no Yucat. Que vai falar sobre as virtudes cardeais que esse evangelho nos trouxe, né, à tona para a nossa reflexão. Eu falei que são 4, né? Olha, prudência, fortaleza, que esse evangelho de hoje nos traz à tona. A outra, justiça, e a outra, temperança. Vamos lá. Questão 300. Vamos ver aqui. As virtudes mais importantes são a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança, que fala, né? São também designadas virtudes cardeais, não é? Vem de latim cardinalis, importante, né? Importante. Então, o que se entende por virtude? O que é uma virtude? Não pergunta 299. 299. O que se entende por virtude? A virtude é uma atitude interior, um hábito positivo, uma paixão para fazer o bem, né? Fazer o bem e ser bons. Então, vamos ver aqui. Como nos tornamos prudentes? É a pergunta 301 do Catecismo. Como é que nós nos tornamos prudentes? Não é? Tornamos-nos prudentes quando aprendemos a distinguir o essencial do secundário, a definir metas acertadas e escolher os melhores meios para as atingir, né? Então, a prudência nos faz ser cautelosos antes de agir. Antes de agir, pense, não haja de cabeça quente, não tome atitudes de cabeça quente, principalmente as atitudes mais importantes, que depois você vai se arrepender e muitas vezes não tem mais como consertar, né? Não tem mais como consertar. Por exemplo, quando a gente está com a cabeça quente e fala um monte de ofensas para as pessoas. Depois não tem mais como consertar. Ah, vai se desculpar, tudo bem. Mas ficou, não é? A cicatriz. Ficou a cicatriz. Feridas saram, mas fica a cicatriz. O melhor é não fazer a ferida, não é verdade? O melhor é não fazer a ferida. Então, nós nos tornamos prudentes aqui assim. Quando nós aprendemos a definir metas, né? Por exemplo, qual é a sua meta na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, né? Você tem uma meta, por exemplo, de construir uma casa. Você mora de casa alugada, aí você quer construir uma casa para você, né? Qual é a atitude a ser tomada? Bem, a meta sua é construir ou comprar uma casa. O que você vai fazer? O que você tem que fazer? Economizar dinheiro, né? Então você não vai poder ficar gastando, torrando tudo que você ganha, porque seria imprudente da sua parte, tudo que você ganha, você torrar. Você vai economizar, não é isso? Você vai economizar. Para poder, chama-se uma meta e chama-se prudência, não é verdade? Chama-se prudência, meu irmão, prudência, não é? Porque tem pessoas que são muito estouradas, elas torram tudo o que tem. Então, é apenas um exemplo, tá bom? É apenas um exemplo para vocês que eu estou falando. Não quer dizer que é só com relação à construção, não. Qualquer coisa na vida que você for fazer, você tem que ter a prudência. E escolher os melhores meios para atingir. Você quer, por exemplo, estar no seu trabalho, aí você quer uma vida melhor. Você diz, eu não vou querer a minha vida inteira nesse trabalho aqui. Você vai fazer uma faculdade, né? Então, a faculdade, você vai trabalhar o dia todinho, das 7 até as 5 ou 6, e do trabalho vai para a faculdade, né? Na cidade, qualquer cidade, aqui no Iguatu, em Fortaleza, São Paulo. Né? Se você quer melhorar de vida, vai ter que fazer isso. Chama-se prudência. Então, aqui, ó, o Catecismo diz, o Yucat diz assim, pergunta 301, tá bom? Quem tiver Yucat aí, me siga na pergunta 301. A virtude da prudência, diz aqui, dirige todas as outras virtudes. Coisa boa uma pessoa prudente, né?
que nunca fala mal de ninguém, que nunca ataca ninguém, que nunca toma atitudes precipitadas. As pessoas elogiam, todo mundo admira uma pessoa assim, né? Todo mundo admira uma pessoa prudente. Poxa, aquela pessoa nem é carne e nem é peixe. A gente fala aqui no Ceará assim, né? No Nordeste. Nossa, fulano é tão bonzinho, ele não faz mal a ninguém. Nem é carne e nem é peixe. Não é assim que a gente fala? Que é uma pessoa boa, prudente, neutra, né? Que não faz mal a ninguém. Então a prudência, diz aqui assim, né? Ela dirige todas as outras virtudes, né? A pessoa prudente, ela é justa, né? Que a justiça é uma das 4 virtudes cardeais. A pessoa prudente, ela tem fortaleza, né? A força, que também é uma das 4 virtudes cardeais. Porque a fortaleza, ela é tão forte, essa pessoa prudente, que ela se controla, né? Ela não vai falar bobagem na hora de vontade. Muito bem. Então, isso aqui é assim, ó. Quem deseja levar uma vida boa, deve saber o que é bem. O que é o bem, né? E conhecer os seus valores do bem, né? Como o negociante do Evangelho, que negociava as pérolas preciosas, lembra daquela parte do Evangelho que diz, né, que o Jesus que conta, né, o reino de Deus é como um comerciante de pérolas preciosas. Quando ele encontra a pérola preciosa de Jesus, né, no Evangelho, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquela pérola preciosa porque ela é de maior valor, né, do que aquilo que ele tem. Então, aqui fala, né, como negociante do Evangelho, quando ele encontrou uma pérola preciosa, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Está em Mateus 13:46. Mateus 13:46. Só quando uma pessoa é prudente, consegue empregar a justiça, a fortaleza e a temperança. Acabei de falar, né? Acabei de falar que a pessoa prudente, ela tem justiça, a prudente, ela tem a fortaleza, e a prudente tem também a outra virtude chamada temperança. E é o que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje, né, meu irmão? Aqui ele diz, olha, que o homem prudente, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Então vieram os ventos, as chuvas, as enchentes, mas a casa não caiu. Aqui, ó, Jesus fala assim, ó, que lindo isso aqui, ó. Mas a casa não caiu, né? Porque era bem construída. Isso quer dizer prudência, fortaleza, justiça e temperança. As 4 virtudes cardeais. E a outra, o outro doido, imprudente, construiu a casa sobre a areia, meu irmão, no terreno arenoso. Caiu a chuva, vieram as enchentes, aqui versículo 27. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram, deram contra a casa e a casa caiu. E mais ainda, olha aqui, ó. E a sua ruína foi completa. Olha aqui, ó. E a sua ruína foi completa. Amém! É o que diz o Evangelho de hoje. Então sejamos prudentes, justos, tenhamos a fortaleza e a temperança. Amém? Muito bem. Daniel, a nossa vinheta na tratar. A fé, através da palavra de Deus. Palavra de fé. Muito bem, povo de Deus, são 14h11 aqui nos estúdios da Rádio Sol, FM 87,9, a sintonia legal, em Solonópolis, Ceará. Quem lhe fala é o padre Vilberto, pároco da paróquia Bom Jesus Aparecido, diocese de Iguatu, aqui no Ceará, Brasil, que beleza.